Paz do Senhor, povo de Deus, estamos reunidos agora para mais uma live e Deus vai falar o nosso coração. Queridos, uma live surpresa, eu não tinha dito para ninguém que ia fazer, mas o Senhor me incomodou e eu estou aqui fazendo esta live surpresa. Então, querido, nos ajuda, compartilhe a live para o máximo de pessoas que você conseguir. Amém? Pois Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Compartilha a live, amém? Manda para os amigos, chama a família. Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Glaís, mulher de Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lu, boa noite, amiga, Deus te abençoe. Rosana, paz do Senhor. Glícia, paz do Senhor, mulher de Deus, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Lenísia, paz do Senhor. Rafaria, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, não perde tempo, compartilha, foi uma live surpresa, amém? E eu sei que Deus, Ele vai falar o nosso coração de forma extraordinária. Eu andei sumida esses dias, eu tive uma queda de pressão, segunda-feira, a minha pressão foi para 9/6 e eu estava me sentindo muito mal, dor de cabeça, fraqueza, e a pressão estava oscilando entre 9/6, 10/6, e por isso que eu fiquei esses dias mais reservadas, né? Mas aí hoje eu fiz uns exames para ver por que essa pressão ela tá caindo tanto, né? Eu quero pedir para que vocês orem pela minha saúde. Quando a gente está na frente, né, em oração, em jejum, em clamores, orando por muitas vidas, o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair, amém? Então que vocês possam me colocar debaixo dos vossos joelhos, amém? Orando pela minha saúde, orando pela minha vida, amém? Queridos, compartilhe a live com o máximo de pessoas que você puder. Foi uma live surpresa, mas Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração, então que você possa compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Ana, que Deus te abençoe, mulher de Deus, seja bem-vinda. Andréia, paz do Senhor, que Deus te abençoe. Andréia Ruth, seja bem-vinda em nome de Jesus. Meu esposo, Ilha, que Deus te abençoe, meu amado. Louvado seja Deus. Não perde tempo, compartilha a live, chama o máximo de pessoas que você puder, amém? Pois Deus, Ele vai falar conosco de forma extraordinária. Aleluias. Queridos, se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Daniel 6, e o versículo é o 27, amém? Daniel 6, versículo 27. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu quero pedir para que vocês compartilhem a live, convide mais pessoas, amém? Manda aí para os seus amigos dos Instagram, para os seus seguidores, compartilha. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, em Daniel 27, capítulo 6, versículo 27. Louvado seja Deus. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome por esta palavra tão abençoada. Nós queremos nesta noite, Pai, glorificar ao Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Ah, Senhor, a tua palavra diz que antes que houvesse dia o Senhor é, e não há quem possa escapar das tuas mãos, e operando o Senhor, quem impedirá? Opera nesta noite, meu Deus, vai lançando por terra toda oração contrária, vai lançando por terra toda palavra de maldição, meu Deus, em o nome de Jesus, vai quebrando os ferrolhos de bronze, vai derrubando, Senhor, as muralhas que se interpõe entre nós, meu Deus, vai materializando, Senhor, a replachou que anda lá, blasudérrépia, as tuas vitórias sobre as nossas mãos. Pai, em o nome de Jesus, fala, Senhor, com cada um que está assistindo esta live, aquele que precisa de uma resposta que o Senhor possa responder, aquele que precisa de uma porta aberta que o Senhor possa abrir. Move os céus ao nosso favor, pois nós necessitamos da tua ajuda, da tua direção. Escuta, Senhor, a nossa voz nesta noite.
Fala ao nosso coração de forma extraordinária. É o que nós te pedimos e por fé já te agradecemos. Em o nome de Jesus, louvado seja Deus. Ele livra, Ele salva, Ele restaura, Ele faz sinais nos céus e na terra. Ele é Deus e não há outro. Ele é Deus que manifesta os seus milagres na vida do seu povo. Ele é Deus que opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele é Deus que reblanjou de rebladagassu de répia, livrou Daniel do poder dos leões. Eu não sei o que é que você está passando, que para você é difícil demais, é impossível demais, mas o Senhor me manda te dizer que hoje Ele vai quebrar grilhões, hoje Ele vai quebrar cadeias. O Senhor está trabalhando por você. Neanda rabadagassu de rebianai. Aleluias. Ele é Deus que trabalha por nós. Quando Ele manda, até o inferno obedece. Não há quem possa parar esse Deus quando Ele quer agir. Não há quem possa dizer não quando o Senhor já disse sim. Não há quem possa barrar os projetos de Deus na tua vida. Não há quem possa fazer você retroceder se Deus mandou você seguir. Ah, querido, o que você precisa entender é que o Senhor está no controle da tua vida. Não, parece que você está num túnel, esse túnel só se fecha, mas o Senhor me trouxe aqui para lhe falar que Ele vai abrir esse túnel que para você parece que está fechado, que para você parece que acabou. O Senhor manda eu te dizer, eu estou abrindo o túnel que parece que não tem saída. Eu estou abrindo portas aonde não tem parede. Alguém olhou para você e disse é o fim. Alguém olhou para você e disse acabou. Mas o Senhor está dizendo do fim eu faço o começo. O Senhor está dizendo eu estou a abrir portas aonde não tem parede. Eu estou a mover por você e para você. Aline Corsini, eu vejo Deus te tirando do Brasil e te levando para o exterior. Eu vejo o Senhor preparando uma papelada e vai colocar sobre as tuas mãos. Olha, Aline, te prepara, pois eu vejo você fazendo voos altos e o nome do Senhor sendo glorificado através da tua vida. Louvado seja Deus. Aleluias. Queridos, a história que nós lemos se trata de Daniel. E é uma história muito conhecida de todos nós que somos leitores, que somos leitores da Bíblia, que amamos a Bíblia. Quem não conhece a história de Daniel e os leões? Quem nunca se pegou como Daniel, em meio a uma cova cheia de leões? Muitas vezes nós vemos esta passagem e elas não dá ânimo, porque nós dissemos, assim como o Senhor livrou Daniel, Ele também nos livrará. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele tinha sido levado cativo. E agora, o rei Dário, Daniel está na Babilônia, foi levado cativo. E o rei Dário agora, ele olhando o seu reino, ele tem o seu coração compungido em levantar príncipes. E assim ele faz. Ele temendo em ser lesado, em ser roubado, ele levanta homens, 120 homens, para colocar sobre o seu governo. E desses 120 homens, ele pega 3 homens. E no meio desses 3 homens vai um chamado Daniel. E ele levanta esses 3 homens e coloca como príncipe, para governar agora toda aquela província. E agora Daniel, aquele que foi levado cativo,
ele agora vai ser príncipe de um povo que não é seu. Mas sabe o que é isso? É o Deus que nos honra, porque é grande, porque é Deus. É o Deus que nos tira do nosso lugar e nos leva para lugares que para nós parece ser impossível, mas Ele nos leva para honrar. Talvez você não esteja entendendo porque a mudança de cidade, talvez você não esteja entendendo porque a mudança de emprego, talvez você não esteja entendendo por que a porta fechou. Talvez você não esteja entendendo por que você teve que sair daquele local a qual você estava tão adaptada e acostumada e teve que ir para outro local a qual você não conhece ninguém. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu te tirei do lugar de comodismo para te levar para a terra da promessa, porque é neste lugar que para você é novo, que para você não conhece ninguém, é neste lugar que eu vou te honrar. Aí tem alguém que não está entendendo por que a porta continua fechada. Aí tem alguém que não está entendendo por que a mudança de cidade. Aí tem alguém que não está entendendo por que Deus tirou minha filha de um lugar e levou para o outro, porque o Senhor está dizendo: eu estou te levando para a terra da promessa. Deus, Ele não fecha porta para te matar, para te envergonhar, para te humilhar. Quando Deus, Ele permite que a porta se feche, é por ter uma porta maior Ele tem. E tem gente na noite de hoje perguntando para Deus: por que o Senhor fechou a porta? Por que o Senhor me tirou do lugar que eu estava? O Senhor está dizendo: eu estou te levando para o lugar de crescimento, eu estou te levando para a terra da promessa. Talvez você não esteja entendendo o que você está passando, tanta humilhação, tanta provação, tantas perguntas, tantos questionamentos. Alguém olha para você e está dizendo: mas não era essa que quando trabalhava naquela empresa era honrada? Mas não era essa que tinha um salário X? Por que está sendo tão humilhada? O Senhor está dizendo: eu estou no meio desse teu processo, eu estou trabalhando em ti e não vou te deixar envergonhada, não vou te deixar humilhada, não vou te deixar escanteada. O Senhor está dizendo: você não está entendendo o processo, e alguém está olhando para você e está dizendo assim: cadê? Não era essa que era a chefe, não era essa que mandava, não era essa que tinha o poder nas mãos, agora foi arrancado dela, foi arrancado dele. Mas o Senhor está dizendo: tudo que você está vivendo faz parte do meu propósito. Tudo que você está vivendo faz parte do propósito de Deus, que Ele tem com você para honrar você. O que Deus tem com você é maior do que você pensa. O que Deus tem com você é maior do que os teus inimigos imaginam. O que Deus tem com você é maior do que o que você pede. Só que você tem que entender que o teu tempo não é o tempo de Deus, e que muitas vezes Deus nos arranca de lugares, e nos arranca de lugares que para nós estava sendo cômodo demais, mas nos arranca não para nos envergonhar. O Senhor te tirou daquele lugar, mas Ele já está preparando uma cadeira de honra para você, porque naquele lugar você estava acomodado, porque naquele lugar você estava estagnado, e o Senhor não vai deixar você estagnado, porque o que Ele tem é bem maior. Você não entende que o teu potencial é grande demais, e o que Deus quer fazer com você é coisa grande, por isso que Ele te arrancou daquela tua zona de conforto. Aí você não está entendendo
Por que tanta luta? Por que tanto sofrimento? O Senhor está dizendo: eu estou te enviando para a terra da promessa. Eu estou trabalhando em você, porque o que eu tenho a fazer na tua vida é muito maior do que você pensa, do que você pede, do que você espera. O Senhor está dizendo: não é para a morte. Tem gente que está olhando para ela mesma e está dizendo: eu não tenho mais força para prosseguir. Tem gente que está vivendo uma situação que já entregou os pontos e está dizendo: eu não consigo mais. Mas sabe o que é que o Senhor está dizendo para você? Eu não dou um fardo maior que você não possa carregar, pois eu conheço a tua pequena força, eu sei das tuas fragilidades, mas no meio da tua adversidade, eu, Senhor, farei um milagre. No meio da tua adversidade, Ele, o Senhor, faz milagre. Não, você precisa entender que quando Ele quer, até o inferno obedece. Que quando Ele quer, Ele usa quem Ele quer para nos abençoar. É porque você não está entendendo. Queridos, eu passei um tempo, quando eu morava no Ceará, eu tinha uma moto. E eu estava um tempo, meu emprego, 3 meses de salários atrasado. Vocês sabem que eu sou órfã, eu não tenho pai e mãe, eu morava num apartamento alugado sozinha para me sustentar e me manter. Eu não tinha a quem pedir. E eu lembro que minha moto estava na reserva. Eu não tinha R$1. Eu cheguei na casa de uma amiga e quando cheguei lá, o pai dela tinha ido visitar ela. Esta amiga crente, mas o pai era espírita. E quando eu cheguei lá, aquele homem olhou para mim, eu não tinha falado nada. Chegamos lá, conversamos. Ele pegou, colocou a mão no bolso, pegou R$10 e me deu. Querido, R$10 no tempo de hoje não é nada, mas era naquele tempo que a gasolina custava um e pouquinho, R$2. Eu olhei para aquele homem, eu disse: obrigada. Eu fui direto para um posto e eu fui glorificando ao Senhor. Eu disse: Jesus, quando o Senhor manda, até o diabo obedece. Quando Ele manda, Ele usa espírita, Ele usa macumbeiro, Ele usa quem Ele quer para lhe abençoar. Ele é Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele diz: acalma-te, mar, cala-te, vento. Ele tem poder sobre essa tempestade que você está vivendo. Ele tem poder sobre esse vento que está soprando o contrário. Ele tem poder. O problema é que nós limitamos Deus dentro do problema que nós vivemos. Nós queremos encurralar Deus junto conosco, mas Deus não está limitado ao teu problema, à tua crise. Deus está dizendo: eu continuo sendo Deus. O que você precisa é só acreditar em mim. Andai abaixou, dei a rabadagassuderrébia. Deus usa as coisas improváveis. Deus usa as coisas improváveis. Para abençoar os seus servos. Sabe o que é que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus? É quando Deus coloca a mão nele. Ei, Davi não precisou correr até Samuel. Davi não precisou correr até o trono correu até Davi. Sabe o que Davi precisou ter? Um coração quebrantado e contrito diante de Deus, porque isso Deus, Ele não rejeita. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? O problema é que hoje em dia a nossa geração, ela se preocupa muito em impressionar pessoas. A gente quer impressionar o homem, a gente quer impressionar as pessoas. Sabe quem é que você tem que impressionar? É Deus, que tem o coração dos homens na palma da mão. O problema é que a gente quer agradar homem, fulano e cicrano, porque tem uma posição, porque tem um status. Se eu conseguir chegar perto de fulano, a porta vai abrir. Se eu conseguir chegar perto de cicrano, a porta vai alargar. Você não tem que chegar perto de cicrano nem de Beltrano.
engano. O que você precisa ter é intimidade com Deus, porque quando se tem intimidade com Deus, Ele vai abrindo portas, escancarando janelas, Ele vai fazendo o milagre acontecer. Dayanjo, nalare plasudecovia. Se a gente agradasse o coração de Deus da mesma forma que a gente agrada muito o coração de pessoas que têm dinheiro, porque muitas vezes vem pessoas que têm dinheiro, aí você quer chegar perto, porque diz, eu vou colar em cicrano, porque ele pode me dar um carro, ele pode abrir uma porta, ele pode fazer um pix para mim. Mas querido, se Deus não tocar no coração do homem, o homem não dá nada para ninguém. Então sabe quem é que você tem que agradar? Você tem que agradar é o coração de Deus. Você tem que ser amigo de Deus, porque a porta que Ele abre ninguém vai fechar para você. Dayancho, reblanjo, lereblassureflaço de rébia. Se a nossa geração entendesse, que agradar o coração de Deus, que ser amigo de Deus vale mais do que ser amigo de bilionários. Tem muitos homens se achando grande. Olha, fulano é grande, fulano tem. Quem é o homem diante de Deus? Grande é Deus, que tem o globo terráqueo nas mãos. Grande é Deus, que chama as estrelas por os seus nomes. Grande é Deus, que dá uma ordem para o vento e ele acalma. Grande é Deus, que olha para o mar e diz, só até aqui, e o mar tem que parar ali. Deyanjo, nayandarabasore alablaçude rebianai. Aí a gente tem a falsa impressão, fulano é grande, fulano tem, fulano é nada. Grande é o Senhor, quem tem é o Senhor. Quando Ele abre a porta para você, não há homem grande que feche, e quando Ele fecha a porta para você, não é homem grande que abra. O que você precisa entender é isso. Anjo, nayalai rele plasou, decamantou rebladagassu de rébia. Oh, aleluias! Grande é Ele. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo, olha, Deus vai te colocar no meio dos grandes. Aí eu pergunto, meu Deus, quem é grande? Se eles soubessem quem é grande, que grande é o Senhor que fez os céus e a terra. Grande é o Senhor, tremendo, poderoso na batalha, general de guerra. Oh, Delebladagassudecovia, é um Deus que manda e que não é mandado. É um Deus que assina e que ninguém pode invalidar aquilo que Ele assinou. Sabe o que é que nós precisamos? É estar perto dEle, porque Ele é que é grande. Sabe o que é que nós precisamos? É nos colocar debaixo dos pés dEle, porque Ele é que é grande. Sabe o que é que nós precisamos? É estar em comunhão com Ele, porque Ele é que é grande. Sabe o que é que nós precisamos? É recorrer para Ele, porque Ele é que é grande. Recorra para o Senhor. Coloca a tua reblaçudecóvia diante do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Davi estava atrás das malhadas. Davi não foi puxar saco de ninguém para poder ganhar o título de rei. Davi estava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas enquanto Davi estava atrás das malhadas, Davi desenvolveu um relacionamento com Deus. Sabe o que é que nós precisamos? É enquanto nós prestamos o serviço, nós precisamos desenvolver relacionamento com Ele. Enquanto eu estou prestando serviço, eu estou desenvolvendo relacionamento com Ele. Davi estava atrás das malhadas, e não é uma posição muito confortável, porque Delevlaçudecóvia, cuidando de ovelhas em meio a pasto, sol quente. Mas enquanto ele estava ali, ele estava cantando o Salmo 23, o Senhor é o meu
meu pastor e de nada tenho falta. Que coisa linda, atrás das malhadas, cuidando de ovelhas, era o menor da casa. Não tinha beleza, não tinha formosura. Era um menino ainda, mas já se interessava pelas coisas do pai. Aí o Senhor viu lá naquele campo e disse: ei, rejeitei Saul. Saul era bonito, era alto, chamava atenção, tinha porte, mas não tinha o coração contrito para Deus. Tem gente que é até bonito, tem porte, prega, sabe a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas não tem o coração compungido para Deus, não tem temor de Deus, tem o conhecimento da teologia, mas não conhece os mistérios, tem o conhecimento da letra, mas não tem o coração quebrantado. Aí esses o Senhor rejeita. Aí o Senhor vê você se acha tão pequeno, você está até atrás das malhadas, muitos olham para você e não dão nada por você. Você talvez diga: eu não tenho beleza nem formosura, estou esquecida, mas está sendo lembrada por o Pai, que está olhando para você e está dizendo: eu conheço o coração do meu servo, eu conheço o coração da minha serva. Talvez você seja você seja rejeitado até por pessoas de dentro da sua família, porque você não tem uma condição financeira, porque você não tem um status na sociedade, porque o mundo, ele te vê por aquilo que você pode dar, você é cotado por aquilo que você tem. Mas eu quero lhe dizer que é para o mundo, para o Senhor não. Ele não está olhando para o teu exterior, ele não está olhando para o carro que você anda. Tanto faz um carro importado como um carro popular, tanto faz você andar de Land Rover, você andar a pé. O Senhor está olhando para o teu coração. Sabe o que é que está fazendo a diferença nesse tempo? É o coração quebrantado. Você tinha todos os motivos para abandonar a fé, você tinha todos os motivos para deixar, para sair, mas diante das tuas adversidades, você tem continuado sendo crente. Você não é crente só por porque tem gente que é crente só diante da condição que está vivendo. Quando o negócio aperta, a pessoa vira crente, vai para a igreja, jejuma, busca, ora, clama, consagra, vai atrás dos missionários, mas quando a porta se abre, o negócio clareia, as coisas ficam bom, esquece de Jesus. Mas você não, você é crente de verdade, você é crente tendo e crente não tendo, você é crente na fartura e você também é crente na escassez. Você é crente, a tua condição financeira não te tira dos pés do Senhor, e isso tem agradado o coração de Deus. Atrás das malhadas, mas enquanto está atrás das malhadas, Deus está incomodando o profeta. Enquanto está nos campos, Deus está dizendo: vai lá e unge ele, unge ela, porque ele é ela que eu quero usar. Dayanjo Andere plasure flasso de rébia. Se preocupe pouco com o milagre. Se preocupe em orar, em obedecer, em andar nos caminhos do Senhor. Porque o milagre quem faz é Deus. Você não tem que ficar atordoada, como vai ser, como será. O milagre quem faz é o Senhor. O que nós temos que fazer é só orar, mas o milagre quem faz é Deus. O que eu tenho que fazer é obedecer, andar nos seus caminhos, guardar os seus mandamentos e a sua lei, mas o milagre quem opera é Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos tomar
tomar o lugar de Deus. Como assim, missionária? Nós queremos fazer o milagre acontecer, mas o Senhor está dizendo: deixa Ele ser Deus na tua vida. Você não vai arrombar portas, as portas elas vão se abrir. Você não vai queimar ninguém para galgar cadeiras. A cadeira é sua por direito e você vai ser direcionado até a ela. Você não precisa entrar em rodinhas, em conversinhas que não convém a um homem e uma mulher de Deus só para agradar fulano e cicrano porque tem dinheiro. Você não precisa. Ele é dono do ouro e da prata, e quem vai fazer por você é Ele. É Ele. Ele cuida de nós. O cuidado de Deus com a nossa vida é único. E Ele sabe cuidar. Ele sabe cuidar. O problema é que a gente não aprendeu a descansar. Nós vivemos em uma geração onde tudo é para ontem. A gente quer tudo para ontem. E eu quero lhe dizer que o relógio de Deus não é igual ao seu, nem igual ao meu. O tempo de Deus não é igual ao nosso. O apóstolo Pedro disse que um dia para Deus é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. E talvez você possa olhar para mim e dizer assim: mas missionária, é porque você não está vivendo a prova que eu estou. Eu quero lhe dizer que de prova eu também entendo, pois eu não tenho emprego fixo. Eu trabalho para o Senhor, vivo de fé. E você sabe o que é fé? É a é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Você não sabe de onde vem, mas você sabe que vai chegar. Fé é isso. Eu vivo dela. Aleluias. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que é Ele que pleiteia as minhas e as tuas causas. E a Bíblia diz que Davi disse: eu fui moço e hoje estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência passar fome. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? No meio dessa tormenta que você está vivendo, você não vai passar fome e você não será desamparado. No meio dessa provação que você está enfrentando, o Senhor está dizendo: o pão não vai faltar sobre a tua mesa e o amparo não vai sair da tua casa. Ai, achou, rebandolei, replaçou, decobianai de rébia. Domingo eu fui para a igreja, preguei, foi uma benção. Orei por vida de pessoas naquele lugar, e quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito ruim. Uma fraqueza. E eu disse para o meu esposo: nossa, eu estou numa fraqueza, um cansaço. Eu tomei um banho, eu não aguentei nem comer nada, eu me deitei. Quando foi na segunda-feira, uma canseira, um cansaço, a minha cabeça doendo, do lado esquerdo na nuca doendo, andou que parecia que ia estourar. E eu conversando com uma amiga minha, e ela disse: amiga, você já viu sua pressão? Eu disse: não. Ela disse: vá aferir sua pressão. Eu fui na farmácia. Quando cheguei lá, a moça aferiu e disse: sua pressão está muito baixa, está 9/6. Eu disse: o que eu faço? Ela disse: só tome água. Vá para casa, coloque as pernas trepada, elevada acima do coração e espere que vai voltar ao normal. Coma algo com mais sal. Isso eu fiz. E queridos, essa pressão oscilando, ela ia para 10/6,
E depois ela voltava para 9/6 e eu sentindo muito mal. E eu orei, eu disse: Senhor, eu não tenho um plano de saúde, mas Tu és o meu plano de saúde. Jesus, eu preciso de uma consulta, eu preciso fazer uns exames. Mas sabe aquele Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes? Deus, Ele ainda levanta sirineus para ajudar os seus a carregar a cruz. Comentei com a enfermeira, ela disse: missionária, eu vou falar com o médico para pedir uns exames. E aquela moça de pronto pegou aqueles exames e hoje, para a glória de Deus, o Senhor foi abrindo portas, eu fiz os exames. E hoje o Senhor me incomodando para fazer esta live, eu disse: meu Deus, mas eu assim. Mas Tu, Senhor, és a minha força. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Hoje, para a glória de Deus, eu fiz os exames de sangue, agora vamos esperar o resultado. Mas eu creio que em nome de Jesus não será nada, porque a palavra do Senhor diz que aos seus anjos Ele dá ordem ao nosso respeito. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? No tempo da adversidade, tudo que você precisa fazer é confiar em mim. Sabe por que nós não recebemos? Porque não confiamos. Porque muitas vezes nós colocamos Isaac nos pés da cruz e quando nós vemos que a coisa está apertando, nós queremos tirar. Mas eu quero lhe dizer que quando a coisa aperta é porque o milagre está próximo. O milagre está próximo. Você não precisa bajular ninguém, você não precisa arrombar portas, você não precisa estar em rodinhas, você não precisa estar no meio de escarnecedores. Deus está dizendo: confia só em mim. Tem gente que olha para você e diz: eu não acredito que Deus ainda levanta pessoas. Eu quero lhe dizer que Ele levanta, Ele abençoa, Ele honra. Não precisa você andar com uma panela pedindo nada para ninguém, pois Ele é o Deus que incomoda pessoas ao teu favor. A Bíblia diz que Ele diz ao norte para não reter e ao sul para dar. A Bíblia diz que operando Ele ninguém pede. Daí achou replaço de cóvia. Ele ainda incomoda profetas ao teu respeito. Ele ainda toca no coração de pessoas e diz: ora pelo meu servo, ora pela minha serva. Ele é Deus de reblaçorefly, que leva pessoas até você. Decamanto reblaço de cóvia. Queridos, eu tenho vivido esses milagres extraordinários de Deus, onde Deus levanta pessoas, onde Deus faz pontes. Meu filho hoje estuda numa escola particular, numa escola boa, porque Deus levantou pessoas para abrir portas e não foi preciso eu pedir nem mendigar, porque servo de Deus não pede nem mendiga, servo de Deus ora, servo de Deus confia. Saul era formoso, era bonito, mas não tinha o coração voltado para Deus. Tem gente que até formoso é bonito, anda de carro de ano, mas não tem o coração voltado para Deus. Aí sabe o que é que Deus faz? Que usa as coisas que já são, que usa as coisas que não são como já se fosse. Diz: vai, profeta, pega o teu chifre de azeite, vai lá na casa de Jessé o belemita, porque eu vou honrar um dos seus. E sabe o que é lindo? É que Deus não conta nem pro profeta. Tem lugares que Deus não leva e nem nos diz o que vai fazer. Davi estava atrás das malhadas. Quando Samuel diz: mas Senhor, como é que eu vou adentrar ali? Como é que eu vou chegar até lá? Saul vai querer me matar. Saul não queria perder a cadeira, não queria perder o trono. Querido, esse negócio de cadeira é um problema. As pessoas, elas brigam pelas cadeiras. As pessoas, elas querem a cadeira. Tem
gente que monta até uma igreja só para ter uma cadeira. E o tanto de gente que está se ungindo por si mesmo, por causa de cadeira, de estado ministerial. Você não precisa brigar por cadeira. Você não precisa mostrar quem você é para ninguém, se você sabe quem você é em Deus. O problema é que tem um monte de gente sem identidade, com identidade perdida, que já não sabe mais quem ela é. Aí precisa estar mostrando para o outro que é profeta. Se eu sei quem eu sou, eu não preciso mostrar. Mas tem um monte de gente que quer mostrar. A obra só é feita se tiver com o microfone na mão e com a igreja cheia. Se não tiver, ele não quer pregar. Se for chamado para ficar na portaria, eu sou pregador. Anda lá, bladagaçudecóvia. Oh, de reblaço de rébia. Não brigue por cadeira, não brigue por posições. Sabe a quem é que Deus dá? A quem não quer. Quanto mais você diz, não, Senhor, o Senhor diz, eu vou dar para ele, porque conheço o coração dele, não vai sim, vai descer, não vai fazer da cadeira um trono, porque tem gente que faz da cadeira um trono. Como é que eu vou entrar lá? Saul vai me matar. O Deus que dá estratégia. Deus, ele não manda ninguém mentir, ele dá estratégia. Aí tem muita gente confundindo estratégia com mentira. Tem muito crente mentindo, e eu quero lhe dizer que o pai da mentira é o diabo, viu? Aí diz, não é Deus que mandou, não, Deus dá estratégia, Deus não manda ninguém mentir. Aí tem gente que fez da mentira um hábito pessoal, porque mentir já é dela, tem que mentir para poder se dar bem na fita. Deus dá estratégia, estratégia é diferente de mentira. Sabe o que é que o Senhor diz? Diga para aqueles homens que você vai sacrificar. Ele chega e ele faz assim, como Samuel falou, como Deus falou. A tua vinda é de paz, profeta? Ele diz, sim, eu vim sacrificar. Deus vai te dar estratégia para entrar em lugares que pessoas queriam proibir a tua entrada. Deus vai te dar estratégia para entrar em lugares que pessoas queriam proibir a tua entrada. Deus vai te dar estratégia porque através da tua vida Deus vai fazer coisas grandes. Por isso que as pessoas querem barrar, não querem que você chegue, não querem que você entre. Mas o Senhor manda eu te dizer, Ele vai te dar estratégias. Abrem-se os portões e entra. E quando entra, o que estava atrás das malhadas continua lá. O profeta vai até a casa de Jessé e vê aquele homem bonito e diz, esse aí vai ser rei. Mas Deus é lindo, né, queridos? A gente é que quando vê alguém com a chave de um carro importado, com a bolsa, com arrumada, a gente diz, olha fulano, a gente quer colocar o melhor prato, arrumar a melhor mesa e dar a melhor cadeira. Mas Jesus não se impressiona com quem se veste bonito, com quem fala bonito. Sabe o que é que impressiona o Senhor? É um coração quebrantado e contrito diante da presença dEle. Jesus não está olhando para o teu carro, a gente é que olha e que diz, fulano está num carrão. Jesus não quer saber, querido, um carro e um avião para Deus é a mesma coisa. Quem se impressiona é o homem, a gente é que se impressiona com pouca coisa. Jesus não se impressiona não. Aí a pessoa vai num concessionário, compra um carro, um SUV, que agora está na moda, aí diz um carrão, tô num carrão. Jesus olha e diz, não tô nem ligando para essas coisas. Aí talvez você no seu quarto andando a pé, naquele carrinho
carrinho que o mal pega. Você tem um coração contrito, está louvando o nome dele, adorando a ele. Aí Jesus disse: é ele que me agrada, é o coração dele, é ele que eu vou honrar. Roupas importadas, mansões não atraem o coração de Deus. Deus não é homem, ele tem tudo isso, querido. Nos céus as ruas são feitas de ouro e de cristais. Você acha que Deus está impressionado com o carro do ano? Não. O que impressiona Deus é um homem de coração quebrantado e contrito. Isso ele não rejeita. Aí o profeta olha e diz: é fulano, é ele que eu vou honrar. O Senhor diz: eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? É você mesmo que se acha pequeno, é você mesmo menor da casa, é você mesmo que não conseguiu terminar a faculdade, é você mesmo que está batalhando por essa porta de emprego, é você mesmo que está sendo humilhado pelos teus, é você mesmo que para os olhos de muitos não tem porte. É você que eu vou honrar. Chama os 6 filhos e passa. E aí o Senhor, ele diz: tu não tem mais filhos, não tem mais moços? Cadê os mancebos? O pai olha e diz assim: tem um. Está atrás das malhadas. Ele diz: chama esse. Não, você não está entendendo. Ninguém vai se assentar à mesa enquanto você não chegar. Os que se acham grandes, os que se acham importantes, os de formosura, os de grande estatura, vão ter que esperar o menor chegar. Vão ter que esperar o menor chegar. Vem. E é ungido a rei. E isso é lindo. Davi não foi procurar profeta, Davi não foi atrás, a bênção chegou até ele. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Você está muito preocupado de como vai resolver essa situação, porque o mês chegou e você não tem dinheiro para nada. Você está preocupado porque nós já estamos em março e a porta ainda não abriu. Você está preocupado porque ainda não conseguiu pagar o teu aluguel. Você está preocupado porque a conta de luz vai vencer e você não tem de onde tirar. Mas sabe o que é que o Senhor está dizendo? Não é você que vai correr atrás, eu vou trazer. É o Senhor que vai levantar pessoas, porque conhece o teu coração, viu as tuas orações. É o Senhor que vai fazer. Assim como ele fez com Daniel, de um cativo agora ele faz príncipe. É o Deus que usa as coisas que não são como já se fosse. Não, você não está entendendo. Não é as tuas belas amizades, não é o teu rostinho bonito, não é porque você conhece alguém do governo, não é. É a mão de Deus que é sobre você. Deus levanta alguém improvável para ser príncipe de um reino. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Nos lugares que para você é improvável, eu vou te levantar lá, vou mostrar que sou contigo. Daialachou, replaçou que anda lá blaçu de répia. E agora Daniel está com 3 pessoas trabalhando junto. Mas a Bíblia vai dizer que no coração de Daniel havia um espírito excelente. Sabe o que é que nos diferencia dos demais? É o espírito excelente que está sobre a nossa vida. Alguém até tenta ser como você, mas nunca será como você, pois a tua digital é única. Alguém até tenta te imitar,
mas não vai conseguir porque a tua digital é única. Daniel, ele começa a se sobressair, e quando ele começa a se sobressair, ele atrai invejosos. Os invejosos começam a olhar para Daniel. Sabe por que essa perseguição no trabalho? Sabe por que as pessoas olham para você e você diz: eu não entendo por que tudo isso, por que essa perseguição, eu não entendo por que tantos levantes. O Senhor está dizendo: é o Espírito Santo que há em você, esse Espírito Santo que incomoda, essa luz que quando você chega ofusca outros. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está contigo, e aqueles que têm o Espírito Santo, eles se diferenciam dos demais, eles não conseguem ficar parado, estagnado no mesmo lugar, porque esse Espírito, ele vai se sobressair. Você vai se sobressair. Podem ocupar o mesmo lugar que você, podem fazer o mesmo trabalho que você, mas o teu trabalho vai sobressair os demais. E quando a gente começa a se sobressair, a gente começa a atrair olhares invejosos. Você entende porque alguém olhou para você e diz: você me intimida da maneira que você fala. Nossa, o seu currículo é bom demais, você não tem que estar aqui. Na verdade, está intimidado por aquilo que Deus te deu, porque não é você que é bom, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Você se sobressaiu e começou a atrair invejosos. Daniel se sobressaía em tudo que fazia, e aqueles homens, vendo que Daniel se sobressaía, começaram a olhar e dizer: nós temos que pará-lo. Sabe por quê? Que há um dereplaçu de cóvia. Sabe por quê? Que há um levante do inferno tentando parar você? Porque sabe que você vai se sobressair, sabe aonde você vai chegar. Aí alguém olha para você e diz: vamos para ele, vamos para ela, porque conhece o teu potencial. O inimigo muitas vezes vê coisa em nós que nem nós mesmos enxergamos. Talvez você esteja se sentindo tão pequeno e alguém do teu lado está olhando e está vendo o potencial que há em você e você não consegue enxergar. Há um potencial em você, você não é fracassada, você não é perdedora, você não vai ficar estagnado. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Tem muita gente aqui que está paralisado, mas o Senhor está dizendo: você vai sobressair, porque as críticas quiseram te parar, porque se levantaram para tentar te derrubar, mas o Espírito excelente que está em você vai fazer você sobressair. Vamos pará-lo. Nós temos que parar este Daniel. E eles começam a tramar contra ele. E eles procuram na vida de Daniel, mas eles não encontram nada. Já procuraram tantas coisas para tentar te degrinir. Já procuraram tantas coisas para tentar te degrinir, para tentar te caluniar, para tentar para tentar caluniar você, para tentar manchar o teu ministério, para tentar manchar o teu nome. Ah, se você soubesse que há uma busca do inferno tentando manchar o ministério a qual Deus te deu. Ah, se você soubesse que tem olheiros vasculhando a tua rede social, procurando só um vacilo para tentar dizer: não é crente não, olha a foto que posta, não é crente não, olha aí onde é que tá. Ah, se você soubesse que os que eles querem é acabar com a imagem que você tem diante de Deus e diante dos homens, porque muitos olham para você e se espelham em você, se espelham na sua conduta. Muitos olham para você e dizem: olha que homem de Deus, que mulher de Deus. Quando ela fala, a gente sente
somente Deus. Como tem tentado minar a tua fé, minar pessoas contra você. Se você soubesse como fazem fuxiquinho com o teu nome, como querem te tirar do meio do convívio da igreja, como querem colocar pessoas contra você. Mas a conduta de Daniel é libada. Eles procuram e não acham nada. A tua conduta é libada. Eles têm até procurado, mas não vão encontrar nada. Eles não encontram nada. E aí sabe o que é que eles fazem? Porque Daniel é homem de caráter. Daniel, ele é crente de verdade. Daniel não é aquele crente que vai para a igreja só quando o negócio está ruim, não. Daniel, ele vai para a igreja quando o negócio está ruim, quando o negócio está bom. Daniel não vai para a igreja buscar Deus só como remédio paliativo, não. Porque tem muita gente que é assim. Vai para a igreja, vai atrás de oração só quando o negócio aperta. Mas Daniel não, Daniel é crente. Daniel é convertido. Daniel não anda entrando em conversinhas que não convém a um homem ou a mulher de Deus, não. Daniel é crente. Daniel não posta fotos indecentes, não. Daniel é crente. Daniel não anda em rodinhas de escarnecedores escutando fofoquinhas para agradar a B. Daniel não, Daniel é crente. Daniel não é como muitos de hoje, não, que na igreja é uma benção, mas dentro de casa a família não suporta mais. Daniel é crente. Daniel não é aquele que busca a Cristo só para se promover, não. Daniel não. Daniel tem conduta libada. Daniel é crente. Daniel não usa o evangelho para ganhar dinheiro, não. Daniel é crente. Daniel espera em Deus a provisão vindo do céu, pois ele dá. Daniel, ele preza pela imagem que ele leva. Porque tem hoje, queridos, que é só o sangue de Jesus. Missionária, mas roupa não salva ninguém. Mas a Bíblia diz que a gente não tem que usar aquilo que escandalize, pois o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. A gente tem que se portar como um servo de Deus. Daniel não é só crente dentro da igreja, não. Daniel fora da igreja, na faculdade, ele continua sendo o mesmo crente. Daniel não fornica, Daniel não adultera, Daniel não mente, Daniel não rouba, Daniel não usurpa, Daniel não engana, Daniel não usa da profecia para ganhar benefícios para si próprio, Daniel não usa da palavra, é crente. Então eles procuram tudo contra Daniel, mas não acham nada. E bendito é o crente que ainda dá trabalho para o inferno procurar. Porque tem uns, querido, que é só deixar o celular sem a senha. Mas Daniel não. Investiga, procura, não acha nada. E aí eles dizem, nós não vamos achar nada contra este Daniel. Vamos procurar na lei do Deus dele. E aí agora eles vão procurar na lei do Deus de Daniel. Sabe o que é isso? Já procurou tudo contra Daniel, mas não achou. E sabe o que eu acho lindo? É que eles vão para a lei do Senhor e agora vai explicar muitas coisas que você não entende. Quando muitas pessoas olham para você e dizem Santa Rona, agora é a Santa Rona, é a fanática, é a crentinha, é o crentinho. Sabe por que falam isso? Porque queriam chamar de adúltero, mas não pode. Daniel não adultéria. Queriam chamar de usurpador, mas não pode. Daniel não rouba ninguém para se dar bem. Sabe por que te chamam de santarrão, de crentinho, de fanático? Porque queriam chamar outro nome, mas não pode. Você não tem dado brecha para que Satanás te aponte.
Oh, derrebla surefly, é melhor ser chamada de beata, é melhor ser chamada de fanática do que ser chamada de adúltera. Deia labla surefly de rai. Não vão ter esse prazer, não vão chamar, não pode chamar. E aí eles começam a investigar a vida de Daniel e eles vão ver que Daniel ora 3 vezes ao dia. Coisa boa. Daniel faz o que muitos de nós não faz. Daniel ora 3 vezes ao dia. De manhã, Daniel está orando. De tarde, Daniel está orando. À noite, Daniel está orando. Coisa boa, Daniel ora, porque muita gente esqueceu de orar. Muita gente consegue dormir sem orar. Muita gente fica até 3 meses sem orar, mas Daniel não. Daniel ora. Aí tem gente que vai reclamar com Deus, mas nada aconteceu. Claro, você não orou. E sabe o que é que eu acho lindo? É que Daniel é príncipe de um reino grande. Daniel tem muitos afazeres, muitas tarefas, mas Daniel não deixa de fazer, porque o compromisso principal de Daniel é com Deus. Aí sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem uma lojinha pequenininha. Eu não tenho ainda. Tem uma lojinha pequenininha e estou muito atarefada, não tenho tempo para esse negócio de oração. A gente trabalha replaço de rabia 2 expedientes, aí estou muito atarefada, não tenho tempo para esse negócio de oração. Daniel tem um governo para cuidar, mas mesmo assim ele orava 3 vezes ao dia. Que Deus levante pessoas como Daniel, que tenha desejo e vontade de orar. 3 vezes ao dia. Não, é porque eu sou muito atarefada, missionária. Eu tenho casa, eu tenho menino, eu tenho marido, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Fecha comigo, eu também tenho. Mas nós temos que ter uma horinha para orar, para tirar tempo com o Pai. A gente tem tempo para ir pro WhatsApp e conversar com a amiga. A gente tem tempo de ir pro shopping tomar um café. A gente tem tempo de ir passear à tarde com a família. A gente também tem que ter tempo para Deus. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. O problema é que a gente não se esforça, a gente não quer. Você tem tempo para ver o futebol, você tem tempo para ver a novela, mas você não tem tempo para tirar um tempo com Deus, para meditar na palavra, para orar. Precisa ter tempo. Tempo. Aí a gente quer que Deus nos priorize, mas a gente é ruim de priorizar Deus. Quando vem ele orando, decidem fazer um decreto. E eles dizem que nesse decreto, qualquer homem que fizer qualquer petição a outro Deus que não seja Dário, eles agora colocam Dário como Deus, que seja lançado na cova dos leões. Vão mostrar para Dário e Dário incha. Não aceite honras que desmereçam profetas. O problema é que tem muita gente aceitando honra que desmerece profetas. Ele aceita. Ele nem pensou, selou. Quando foi publicada a lei, Daniel estava na rua. Quando Daniel leu o edito, Daniel não fugiu. Daniel sabia que ia para a cova. Mas Daniel também não deixou de orar. Daniel foi para casa. Sabe por quê? Porque a afronta do inferno não muda endereço de crente. Tem gente querendo vender a casa, tem gente querendo mudar de rua, tem gente querendo mudar o endereço. O Senhor está dizendo que essa afronta do diabo não altera o endereço do crente. O seu endereço vai continuar o mesmo. Quem tem que sair é os demônios que se levantaram, não você. Você é serva de Deus, servo de Deus, vai ficar no teu lugar, pois nessa peleja o Senhor pelejará por você. Daniel agora vai para casa e vai fazer o que ele fazia.
Daniel não muda o jeito de orar por causa de um edito que saiu. Sabe o que é que eu acho lindo? É que Daniel continua orando. O edito era de morte, mas ele diz: ninguém vai mudar o meu jeito de orar, eu vou continuar orando. Aí existe uma torcida do inferno para calar a nossa voz. Você não pode orar tão alto, você vai escandalizar as pessoas. Você não pode pular nem sapatear, o que as pessoas vão pensar de você. Queridos, eu já disse nas minhas lives e vou falar mais uma vez: poder de Deus não escandaliza ninguém. O que escandaliza o povo é adultério no altar, é prostituição, é fornicação, é roubo. O que replasudecóvia, o que escandaliza é adultério, replasudecóvia é pecado, mas poder de Deus não escandaliza. Continua orando, continua buscando. Não deixa que ninguém cale a sua voz. Continua orando, continua buscando. Da maneira que você sabe, da maneira que o Senhor te ensinou, da maneira que você gosta. As pessoas querem nos podar e hoje em dia a gente vai para culto e é aquele culto frio, porque as pessoas sentem vergonha de adorar. A Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, aí a liberdade. A gente vai para o culto, a pessoa não dá glória a Deus, não dá aleluia. As pessoas muito comportadinhas porque não pode borrar maquiagem. Não, porque é que o irmão da direita vai pensar de mim. Eu não tô nem aí pro irmão da direita, pro irmão da esquerda. Meu negócio é com Jesus. Se você não adora, o problema é seu, mas eu vou adorar. Eu vou falar em línguas estranhas, eu vou pular, eu vou rodopiar no poder de Deus. Não cesse a sua adoração, porque alguém não gostou da maneira que você adora. Continua orando e continua buscando. E quando eles veem, eles vão atrás do rei e denunciam. Eles dizem: ó rei, aquele Daniel, ele está orando a outro Deus. E tu fizeste um decreto e disse que quem adorasse a outro Deus ia para a cova dos leões. O rei se entristece porque o rei ama Daniel. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes no calor da hora a gente acaba fazendo coisas que magoam o outro. E a gente nem percebe que magoa, que vai ferir. Ele não pensou em Daniel, ele só assinou. Sabe o que é lindo? Ele baixa a cabeça, trazem Daniel. Ele olha para Daniel e diz: Daniel, o Deus que tu serve, ele há de te livrar. Sabe quem vai te livrar dessa situação difícil que você está vivendo? É o Deus que você serve. Sabe quem vai entrar com a providência que você precisa? É o Deus que você serve. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. E junto daquela cova foi colocada uma pedra para que Daniel não saísse. Instinto de sobrevivência. Se solta você numa casa com um cão raivento, você vai sair correndo. Instinto de sobrevivência. Colocaram aquela pedra para que ele não corresse. E quando ele está ali dentro daquela cova, a Bíblia diz que o rei Dário, ele passa a noite, vai até o pôr do sol, pensando numa maneira de livrar. Ele não comeu, ele não bebeu, ele não dançou. Dignidade de Dário. Eu não sei como é que tem gente que fala de profeta, mete o pau em profeta e ainda dorme tranquilo. Eu não sei como é que tem gente que fala de pastores, quebram igrejas no meio e dormem tranquilo. Corajosos. Ele vai até o pôr do sol, mas ele não consegue nada. E aí no outro dia, cedo, ele vai para a cova e ele grita: ó Daniel, o Deus que tu serve pôde te livrar. E sabe o que é lindo?
é que a voz ecoa lá de dentro. Talvez lhe colocaram nessa cova para você morrer, mas sabe o que é que o Senhor está dizendo? Não vai morrer não, porque eu estou com você. A cova parecia silenciada, abafada, mas Daniel vai gritar lá de dentro e vai dizer: ó rei, vive eternamente. O Deus que eu sirvo não achou culpa em mim. Sabe o que é lindo? É que Deus, ele tem a balança justa. A balança de Deus, ela é justa. Ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Então, se você é inocente em uma causa, fique tranquila, porque Deus vai te julgar, vai julgar a tua causa, e Ele vai ver que você é inocente. Tira a pedra, traz Daniel. E quando se traz Daniel para fora, a Bíblia diz que o rei, ele faz um decreto, e que todo aquele povo vão ter que adorar o Deus de Daniel. Essa situação que você está vivendo é para que o nome de Deus seja glorificado, e através da tua vida pessoas se converterão e verão que o Deus que você serve é poderoso. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Talvez você esteja dizendo: pai, eu já não suporto mais a situação. Deus está dizendo: eu estou dando testemunho através da tua vida e vou mostrar que eu sou Deus. Através da tua vida, a tua família vai se converter. Através da tua vida, os teus familiares vão se converter. Os teus amigos vão se converter. Foi necessário que Jesus padecesse para que hoje nós tivéssemos vida eterna. E em Cristo Jesus nós fôssemos salvos. Aí por isso que você não entende porque essa prova, porque não é só para você, é para os teus, é para a tua família, é para alguém ver: ela passou e suportou, eu vou passar e vou suportar. Ela passou e venceu, eu vou passar e vou vencer também. Não é só para você, não é só por você. Há um propósito grande que envolve vidas, e envolve a vida dos teus. Quando eu morava no Ceará, eu era técnica em radiologia. E ali foi uma menina ser estagiária, foi estagiar junto comigo. E ela muito católica. De andar com imagens no meio da rua, ela e toda a família dela. E ela ficou ali comigo estagiando. E sempre eu com essa conduta, falando de Jesus, falando da palavra. E eu comecei a frequentar a casa dela. A gente fazia caminhada junto. E eu comecei ali para ali, comecei a evangelizar ela. E aquela menina, para a glória de Deus, ela se converteu. E quando eu vim embora, a mãe dela muito católica, muito idólatra ao extremo, de andar com imagem na rua, de organizar procissões. E ela dizia: Lídia, eu acho impossível a minha mãe se converter. Eu disse: não é impossível, é possível, nós vamos orar. E para a glória de Deus, eu já aqui casada, ela mandou a foto da mãe dela se batizando. Hoje ela e a família dela servem ao Senhor. E tem coisas que a gente não entende, mas Deus levanta. Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. E muitas vezes Deus leva pessoas até você porque ele tem um propósito na vida daquela pessoa. Então nós precisamos compreender que tudo que Deus une é um propósito que ele tem, que tudo que você passa é para um propósito que ele tem. É um propósito de Deus, é para a glória de Deus. Muita gente se converteu, mas Daniel teve que passar a noite na cova com os leões. E a noite de cova nunca é fácil. Tem momentos que parece que é tão difícil, mas sabe o que é lindo? É que a gente vê a mão de Deus a nos sustentar. Tem momentos que só a gente e Deus sabe como nós estamos. Às vezes você está dando uma palavra para alguém e você está precisando daquela palavra.
E quantas vezes você é tão julgada, você é tão apontada, quantas vezes não te entendem, mas as pedradas não te derrubam, porque você permanece de pé, porque você sabe que o propósito é maior. Hoje eu estava nesta live, eu disse, faço ou não faço, faço ou não faço, e o coração faz. E eu disse, Senhor, eu vou esperar o resultado desses exames. E eu disse, Senhor, eu vou fazer, porque a minha vida é para o Senhor, é para a tua glória. Quem me sustenta é o Senhor que normaliza a pressão, é o Senhor que levanta pessoas e levanta pessoas na hora certa, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor, queridos. Ai de nós se não fosse o Senhor. Há uma torcida do inferno para que a gente pare. Há uma torcida do inferno para que a nossa voz seja calada. Mas eu quero lhe encorajar a não olhar para as torcidas que te desejam mal. Eu quero te encorajar a olhar para o céu. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu à direita de Deus o Filho do Homem. Sabe o que é lindo? É que ele não olhou para as pedradas, ele olhou para o céu. E quando nós olhamos para a pedrada, nós sentimos dores, mas quando nós olhamos para o céu, nós vemos Deus, nós vemos o Filho de Deus assentado à destra de Deus, nós vemos os céus abertos. Sabe o que o Senhor está dizendo? No período de maior dor, no período de maior provação, no período de maior deserto, você tem visto Deus, porque você escolheu não olhar para as pedradas, você escolheu olhar para os céus. No momento de maior deserto da tua vida, onde os teus te abandonaram, onde as portas se fecharam, onde muitos te largaram, você não olhou para isso, você olhou para os céus. Você tinha tudo para estar deprimida, depressiva, tomando remédio ansiolítico para depressão, para ansiedade, mas sabe por que você não está assim? Porque diante da dificuldade você não viu a porta fechada, você viu o céu aberto. Diante da dificuldade você não viu a escassez, mas você viu o céu se abrindo diante de você, e é isso que tem feito a diferença. É porque muitos têm olhado para as pedradas, por isso que tem largado a fé. É porque muitos têm olhado para aqueles que nos abandonaram, porque tem muita gente que anda conosco, e quando o negócio aperta, solta a nossa mão. Mas o Senhor, Ele sempre vai estar de mãos dadas com você. Não importa o período que você esteja passando. Não importa se é de bonança, se é de escassez. O Senhor, Ele sempre vai estar com você. Essa é a diferença. Aí alguém olha para você e diz, eu não compreendo, qual o segredo? Na dificuldade, está desempregada, mas os filhos andam arrumada, ela consegue sorrir, consegue pregar, a porta está fechada, mas está pregando um Deus que abre porta. Ela está enferma, mas está pregando um Deus que cura. Darabassou de reblaçu de couvia. O que as pessoas não sabem é que nós não somos guiados pelo que vemos. A fé é o firme fundamento das coisas que não vê. Eu posso até não estar vivendo, a porta pode até estar fechada para mim, mas eu creio que no replaço de rai, que de repente Ele abre as portas. Sabe qual é o diferencial, querido? Nessa minha caminhada eu tenho aprendido
que o reino de Deus é para aqueles que aguentam mais. Como assim, missionária Lídia? Eu vou lhe explicar. É para aqueles que suportam mais, porque muitos têm talento, muitos conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tem talento, prega, mas quando o negócio aperta não tem força de ficar. E sabe por que você está de pé? Porque a força do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que mesmo as coisas não estando da maneira que você queria, mas você continua crendo que Ele é fiel e que Ele mudará a história da tua vida. Daniel teve que enfrentar uma noite. E para quem aqui perde o sono, sabe como a noite demora a passar. Agora você imagina ter que enfrentar uma cova junto com um leão. Mas quando se tem Deus e quando se está em Deus, há uma paz no nosso coração. Pois a paz que Ele dá excede todo o entendimento. É por isso que alguém está olhando para você e está dizendo, e essas guerras? Você está dizendo, não, querido, eu estou em paz, porque Ele traz paz. É por isso que alguém está olhando para você e está preocupado, o anticristo está aí, eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando é Jesus. Mas e o sinal? Vão se cumprir, porque é bíblico, viu, queridos? É bíblico, a Bíblia tem que se cumprir. Tem muito crente bitolado com esse negócio de, o anticristo, o sinal da besta, as guerras, as pestes, isso tudo vai acontecer. Mas nós estamos esperando em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O meu negócio não é com o anticristo, o meu negócio é com Jesus. Então tudo isso tem que acontecer porque é bíblico. E Apocalipse tem que se cumprir, mas você não tem que ficar preocupada com isso. Você tem que estar preocupada em manter suas vestes limpas e o seu azeite cheio. Você tem que estar com as lamparinas cheias. O negócio vai apertar. Tem muita gente dizendo que não, oba, não, vai apertar, é bíblico. Mas a Bíblia diz que haverá diferença entre os que servem e os que não servem. Os tempos são maus, são difíceis. Mas você tem que olhar para Cristo. O que nós temos que fazer é se preparar para quando Jesus vier nos buscar. Quando a trombeta tocar, nós ouvirmos o nosso nome Jesus chamar. Então não se preocupe com essas coisas, vai acontecer, mas o que você tem que se preocupar é estar com suas vestes limpas para morar no céu, porque pode ser a qualquer momento. A Bíblia diz que nós não viveremos a grande tribulação, e os sinais já estão se cumprindo, a vinda de Cristo está próxima, então a igreja tem que se preparar para se encontrar com o noivo. E eu estou vendo muita gente se embaralhando muito com as coisas que estão acontecendo, com os sinais, com o anticristo, com a besta. Quem será a besta? Eu não sei. O que nós temos que saber é que nós temos que estar preparados. Não junte tesouro nessa terra, onde a ferrugem e a traça comem, mas junte tesouros no céu. A vinda de Jesus é próxima, lava as tuas vestes. Se examine todos os dias. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O que está sujo, se suje mais, mas o que está limpo, se limpe mais. Então que nós possamos ser uma igreja preparada para a vinda de Cristo. Que a gente não fique impressionada com o que está acontecendo, porque tudo o que está acontecendo, se você é um leitor da Bíblia, se você é um amante da palavra, você sabe que isso é bíblico e que ia acontecer. Mas que você se preocupe em andar em conformidade com a palavra de Cristo. A Bíblia é o manual do crente. Então que você possa ler ela diariamente, para que você possa estar preparado. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, que Deus os abençoe. Como eu disse para vocês, eu tive com minha pressão oscilando. Hoje eu fiz um exame de sangue para saber qual a causa. Me coloquem nas vossas orações, amém?
Eu faço muito jejum, então também pode ser isso, né? Mas me coloque nas orações, há muita retaliação, a gente ora por muita gente, então há muita retaliação. Me coloca debaixo dos teus joelhos, toda vez que você for orar, me apresenta a minha casa, amém? Glória a Deus. Foi uma live surpresa, eu não ia nem fazer, eu estou nessa recuperação, né? Mas eu creio que em nome de Jesus, toda seta maligna foi quebrada em nome de Jesus. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. A live está salva no IGTV. Queridos, me ajuda a divulgar, amém? Seja um missionário. Missionário é aquele que leva a palavra. Mas eu não estou pregando, mas você está levando alguém que está pregando para alguém, amém? Então, divulga o nosso Instagram. Marca nos seus stories, nos marcas nos seus stories, tá bem? Se tem alguém que está afastado e ouviu a palavra e quer voltar para Jesus, diz: eu quero voltar, nós vamos estar orando por você, amém? Louvado seja Deus, ora por nós. Depois nós estaremos fazendo outras lives, amém? Nos coloca debaixo dos teus joelhos. Manda esta live para o máximo de pessoas que você conseguir. Ela vai ficar gravada. Ai, não conseguiu assistir, mas eu vou mandar, eu vou compartilhar. Manda, abençoa a vida. Às vezes a gente manda tantas coisas que não edifica. Então, manda a palavra, amém? A Bíblia diz que nós somos libertos pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então envia para o máximo de pessoas que você puder, amém? Vamos estar orando. Pai, em o nome de Jesus, eu quero abençoar cada uma dessas pessoas que estão assistindo esta live. Meu Deus, toma teus filhos nas tuas mãos, entra com a tua providência, vai quebrando as muralhas, vai lançando por terra os ferrolhos de bronze, vai entrando com providência na vida dos teus servos. Dê um final de semana abençoado, Senhor, dê uma noite em paz e um despertar feliz. É o que eu te peço e por fé já te agradeço em o nome de Jesus. Um beijo nos vossos corações, fiquem com Deus e até a próxima live. Que Deus abençoe em o nome de Jesus.